programa Fala Câmara, em entrevista aqui pela TV Câmara Bauru, canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, recebe hoje, aqui em nossos estúdios, a vereadora Chiara Ranieri, que também é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Bauru. Conversa conosco aí sobre as principais demandas da cidade e especificamente sobre as lutas femininas neste mês, assunto deste mês de março, também conhecido como Mês da Mulher. Chiara, obrigada pela presença. Eu é que agradeço, Lidiane, é sempre um prazer. Vamos lá, então, falando primeiro aí das nossas discussões e reflexões nesse mês de março, você fez um discurso bastante contundente na sessão ordinária aí dessa semana, na tribuna da sessão, falando sobre números que envolvem questões de desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, no acesso à saúde e especialmente à educação. Hoje, na sua opinião, quais são ou quais deveriam ser as principais lutas femininas no país? As lutas femininas, elas são de diversas áreas, né? Eu costumo dizer que, na minha avaliação, as lutas femininas são as lutas relacionadas muito mais a questões de origem familiar do que qualquer outra, né? Então, quando a gente fala de saúde, não é só a saúde da mulher, né? Que a gente sabe das dificuldades das mulheres fazerem exames de rotina, né? De terem uma estrutura que consiga dar essa atenção a todas as mulheres que nós temos no nosso país, né? E aqui em Bauru não é diferente, né? A questão dos exames de mulher mesmo, exames de rotina. Mas não é essa a maior luta da mulher, né? A gente sabe que a maior luta da mulher é a saúde para os filhos, né? É a escola para os filhos, é o espaço para que elas consigam estar atuantes no mercado de trabalho, né? Que elas consigam ter autonomia financeira. E essa autonomia financeira sempre vem justamente com aquela necessidade de que a mulher hoje, muitas vezes, ela é chefe de família, né? Então, essa questão de poder proporcionar à família condições de prosperar sempre está em primeiro lugar, né? Eu entendo que da história da luta da mulher, né, pelo tempo aí que a gente vem assim tendo registros de que foram lutas, movimentos, e que esses movimentos repercutiram em resultados que são resultados que nós somos privilegiadas, a nossa geração é privilegiada por essas lutas, que não são lutas tão antigas, né? Hoje ela ganha um status diferente. Eu acho que nós temos uma geração de mulheres chegando com um perfil muito diferente do nosso perfil quando estávamos aí numa idade de começar a vida produtiva, né? E a vida produtiva, reprodutiva e tudo mais. Então é uma mulher, eu vejo uma mulher mais segura daquilo que ela quer para ela e para a sociedade. Então, eu acho que hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, e aí nesse sentido eu fiz uma fala na tribuna da Câmara dizendo do que eu acredito que seja uma luta que traga resultados práticos e rápidos para essa geração que está chegando, né? E que é uma luta de todas. Não é uma luta de todas, mas é uma luta de toda a sociedade, de homens e de mulheres, no sentido de nós buscarmos uma igualdade. Então, que nós temos aí os dados estatísticos mostrando de que há desigualdade no mercado de trabalho, há desigualdade no mercado de trabalho. A mulher ganha menos, sim. E quanto mais qualificada, quanto mais alto o cargo que ocupa, mais desigual é, né? Então, essa é uma questão que a gente olha nesse momento ainda assustados, mas a gente olha para um outro lado. Um dado que diz que a mulher hoje
ela está mais capacitada do que o homem. Então, a mulher tem aí uma média de estudos de 8 anos e o homem menos de 8 anos. Então, quando a gente fala isso, a gente fala, olha, uma mulher que já vem ocupando um destaque, né? Esse destaque se reflete na pesquisa científica também. Então, assim, vem alcançando em muito espaço. E quando eu falo desde a educação básica, a gente vai para a área de ciência e tecnologia, que eu acho que é onde se ganha um status diferenciado, né? Então, falar de mulheres que estão se destacando em ciência e tecnologia, a proporção de mulheres que estão se destacando em ciência e tecnologia. E a gente já vê hoje no Brasil, por exemplo, a iniciação científica que, aí eu falo, é essa geração que está chegando, essa geração de mulheres seguras e que estão se capacitando mais do que os homens. Na iniciação científica, que é a pesquisa inicial que está dentro da graduação, a primeira formação acadêmica, ela já é maior do que a do homem. Então, a gente já vê um cenário que começa a se redesenhar. Quando nós falamos, por exemplo, do empreendedorismo, o empreendedorismo de empresas que estão se iniciando também já é maior do que o homem. Então, são informações e dados estatísticos que nos mostram um cenário diferente daqui para frente, né? É claro que uma sociedade leva muito tempo. E temos as lutas, né? Quando a gente fala mercado de trabalho, em mesmas condições de formação, em níveis hierárquicos muito altos, a mulher ganha menos do que o homem. Nós estamos falando de uma situação real hoje, que no meu ponto de vista tem um prazo muito curto para que deixe de existir. Então, quando a gente fala de Semana Internacional da Mulher, eu acho que a gente tem que falar destes dados que são apresentados, desse cenário que nós temos e das perspectivas, né? Quando a gente fala da luta da mulher na saúde, na educação, e a gente fala do quanto a esfera pública ainda está atrasada em oferecer soluções para essas questões, a gente fala de uma grande massa do Brasil, que depende exclusivamente de políticas públicas para isso. Então, dizer que nós, hoje, por exemplo, nós fizemos uma reunião para falar de educação inclusiva, né? Falar de uma mulher que ainda hoje, no Brasil, 50% delas, e aí não é um dado do Estado de São Paulo nem de Bauru, não, estou falando nível Brasil, 50% das mulheres, depois da maternidade, depois que tem bebê, não voltam para o mercado de trabalho. Então, assusta isso. Porque esse 50% não volta para o mercado de trabalho. Então, essa é uma avaliação que precisa ser feita. A grande maioria não volta porque não tem estrutura de Estado para que essas mulheres consigam retornar. Então, se a mulher não tem uma estrutura de escola que acolha o bebê, e aí a gente fala, a licença maternidade é de 4 a 6 meses, dependendo da situação. Uma mulher tem condição de voltar a trabalhar após os 4 meses? Teria condições se ela tiver estrutura por trás dela. Ou uma estrutura familiar, que até há pouco tempo as avós cuidavam dos netos, né? Se não tem essa estrutura familiar, tem que ter uma estrutura de Estado, e aí a gente fala de escola, EMEI, a partir de 4 meses. A gente está falando de uma estrutura de educação, que deveria estar à disposição de todas as crianças que nascem no nosso país. E nós não temos. Então, por exemplo, falar que Bauru tem mais de 1.000 crianças da faixa etária de 0 aos 4 anos fora de escola, e 1.200 crianças, ou mais de 1.200 crianças, porque muitas crianças não procuram, né, as mães não procuram a rede municipal de ensino para que as crianças ingressem na educação e na rede.
até porque já acham que não vai ter condição mesmo, e às vezes até por uma preferência de dedicar um tempo, né, aos anos iniciais do filho. Esse é um dado que a gente pensa, se não existe uma estrutura que uma mãe sinta que o filho vai ficar acolhido, vai ficar bem, vai aprender, vai se desenvolver, e se ela não encontra, ou se ela acha que essa estrutura não vai estar disponível, ela para. A maternidade, ela mostra uma vida que a gente só tem depois que tem a maternidade na nossa vida. Não existe como nós falarmos de uma maternidade sem vivermos, porque eu digo sempre assim, a mulher, ela só se entende como mulher depois que ela tem um filho. É um divisor de águas na vida de uma mulher. Então, um filho muda absolutamente tudo. Então, mulheres extremamente bem-sucedidas deixam uma carreira em função de se dedicar à maternidade, aos anos iniciais da vida de um filho. Algumas conseguem fazer isso e voltam para o mercado de trabalho, por opção. Outras, por falta de opção, interrompem toda uma atividade produtiva porque não encontram no Estado uma forma de ter esse acolhimento. O principal num momento como esse é o filho. É alguém que supra, e a gente está falando de um bebê de 4 meses, né? É uma estrutura que supra a ausência de uma mãe. Então, é muito complexo. Muito complexo. E aí a gente tem essa realidade. A realidade das crianças, a realidade das crianças que precisam da educação especial, né? E não é só a educação especial, porque junto com a educação especial você tem toda uma estrutura de saúde que é necessária. Então, hoje, por exemplo, quando nós tivemos uma reunião onde uma mãe de 2 crianças gêmeas, 2 meninos gêmeos, que estão no 6º ano, um autista que precisa de uma escola que seja inclusiva e que seja excelente para a deficiência do filho dela. E o outro filho gêmeo, que de pensar, né, 6º ano, uma vida junto, né, e que num determinado momento ela quer que os 2 permaneçam juntos, ela quer um horário específico, porque uma criança autista, ela tem uma rotina. Então, a rotina do filho dela autista é de uma criança que vai para a escola de manhã. Ele não faz atividades à tarde porque ele não conseguiu ainda se adaptar a essa rotina. Então, ela buscava uma escola para 2 crianças, que tivesse o transporte adequado, que tivesse um cuidador, né, que tivesse um acolhimento, toda uma assistência contraturno, toda uma assistência fora da escola, que seja nas conveniadas, como Sorri, a PAI, que são estruturas não só pedagógicas, no caso da PAI, mas estruturas de saúde para ajudar no desenvolvimento. E o autista se desenvolve, né? A mãe sabe disso, ela procura a escola e aí ela se perde, porque ela não tem a segurança que a escola estará preparada para receber esse filho que ela tanto ama e que ela sabe que ela vai ficar longe, né? Então, fala assim, o meu filho foge. Meu filho foge, tem que deixar tudo trancado porque ele foge. A preocupação dela de que o portão da escola vai estar fechado, né? Trancado, que vai ter um cuidador do lado. Se não tiver um cuidador do lado, será que um professor na sala de aula? E aí nós temos escolas hoje, por exemplo, na reunião, tem escola que tem turma com 44 crianças. Então, como que uma professora com 44 crianças, de repente com 3 crianças da educação especial dentro da sala, um deles com essa questão de ser uma criança que foge, por exemplo, será que essa professora tem condições? Então, quando a gente fala de estruturas
preparadas, a mãe sabe qual a estrutura está preparada ou não. Então, ela não vai jamais, né, se sentir segura se ela sabe que a escola não está preparada. E aí ela quer escolher a escola. E aí não tem como escolher a escola, porque as escolas estão superlotadas. Então, buscar alternativas, isso é um exercício que a gente vem fazendo, nós estamos dando um encaminhamento bastante interessante nesse sentido, um diálogo próximo, Estado, município, a escola da educação exclusivamente especial, no caso da PAI, por exemplo, para que as mães sintam a segurança e as crianças estejam realmente participando de um processo educacional, que aprendam, que se desenvolvam. Essa é a luta da mulher, né? Essa é a luta da mulher. É a saúde para o filho, a educação para o filho, é uma inserção no mercado de trabalho. Essa mãe, por exemplo, está fora do mercado de trabalho. Ela só vai para o mercado de trabalho a hora que ela sentir que o filho dela está seguro na escola, né? Então, eu falo assim, hoje, a instituição principal no nosso país que mais precisa de atenção, que mais precisa se desenvolver é a escola. Porque é ela que vai definir muita coisa, né? Que as mulheres têm capacidade, têm disposição, isso é inegável, né? Os vários papéis, trabalha em casa, trabalha fora, cuida dos filhos, né? É a mulher que leva na escola, que participa de reuniões, que dá vacina, que leva ao médico, né? Que leva para a igreja. Não adianta, gente. A gente sabe que sempre será, né? A participação do homem no processo em casa, ele é extremamente importante. Mas se nós formos colocar em proporções, é muito menor do que as atividades que a mulher acaba subindo como seu papel principal, né? Então, eu acho que essas lutas são as lutas das mulheres e são as lutas que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que incentivar, que a gente tem realmente que buscar soluções para que as condições sejam favoráveis para que a mulher consiga realmente se igualar em todas as áreas, né? Em mercado de trabalho, em salário, em tudo aquilo que a mulher entenda que ainda não está igualitária entre mulheres e homens, a gente tem que ter estrutura para que isso seja favorável, né? E aí a gente se soma, né, Lidiane? A gente se soma, a gente entra na luta todas juntas, e aí a gente tem assim os homens muito sensibilizados nesse momento com tudo isso. Então, homens que realmente defendem, que não é para haver diferença, não tem sentido haver diferença, né? E se somam nessas lutas que são das mulheres, mas não são das mulheres, são das famílias, são uma sociedade, né? Eu quero aproveitar que você entrou na seara educação inclusiva, porque foi trazido nessa semana, que inclusive durante a sessão ordinária da segunda-feira, os problemas, os desafios relativos à inclusão e acessibilidade na educação nas escolas da rede pública em Bauru. Em especial, a dificuldade de se matricular crianças e adolescentes aí com deficiência nas escolas da rede estadual. A Comissão de Educação chamou alguns, né, órgãos, representantes de órgãos aí do governo estadual, governo municipal, tivemos mães, como você comentou também aqui na Câmara nessa semana, para discutir essa questão. Realmente isso acontece? O problema é de falta de estrutura, é má vontade? O que você sentiu aí desses representantes de órgãos públicos? Eu gosto dessas reuniões onde a gente coloca quem realmente tem o problema. Né? Então, assim, onde é que está o problema? Está na escola. Então, a escola tem que dizer o que é que está acontecendo. O que nós vivemos hoje é uma judicialização. Tá? Então, a educação especial, ela tem uma demanda muito grande. Nós temos hoje, na rede municipal e estadual, mais de 1.500 crianças da educação especial. Então, assim, é um número bastante grande, né? Pensando nesse universo nosso aqui de Bauru. Quando nós falamos que a cidade precisa ter a estrutura, nós estamos falando assim, olha, nós temos a rede municipal. A rede municipal, ela atende as crianças de ensino fundamental. Eu falo fundamental porque é onde
existe a obrigatoriedade de oferecer educação, né? A educação infantil, ela é importante, mas a criança que está fora da escola hoje, ela está fora da educação infantil. Não existe criança fora do ensino fundamental. Não pode, não é permitido. Uma mãe que não matricula o seu filho numa escola a partir do primeiro ano do ensino fundamental, essa mãe comete um crime. Então, nós temos uma questão que ultrapassa o querer oferecer estrutura de educação. Existe uma coisa que a mãe tem o direito, a criança tem o direito e a mãe tem o dever de colocar essa criança na escola. Então, nenhuma criança vai ficar fora da escola, mesmo da educação especial. Então, a mãe que tem uma criança que precisa de atenções do Estado ou do município com relação à inclusão, né? Seja ela por qualquer deficiência. A gente está falando de deficiências, de déficits cognitivos, a gente está falando de síndromes, a gente está falando de deficiências físicas, né? Visuais, auditivas, enfim. Nós estamos falando de uma variedade de deficiências que a escola tem que estar preparada para receber. A escola hoje ela deve ser inclusiva. Então, não existe mais... Hoje um vereador brincou, nossa, mas não tem como fazer uma escola só para... Não, a inclusão é justamente você colocar a criança que precisa da educação especial junto das crianças que não precisam da educação. Isso é inclusão, né? É você colocar uma sociedade com os diferentes juntos. Então, isso começa na educação. E aí, quando a gente fala assim, olha... A rede municipal, no ensino fundamental, tem 16 escolas, tá? Essas 16 escolas absorvem uma demanda muito grande, porque existe uma preferência dos pais pelas escolas municipais, e nós já sabemos, isso aí já é algo que nós constatamos de muito tempo, tá? Então, existe uma preferência. De onde vem essa preferência? Vem justamente do acolhimento. Essa é uma constatação fácil de se fazer. A rede municipal acolhe muito bem os pais, os familiares, né? E oferece uma estrutura que não é uma estrutura de menor qualidade que a do Estado, que hoje foi revelado em reunião que nem o município sabia, nem nós da Câmara sabíamos o quanto o Estado está preparado para receber as crianças da educação especial. Até em condições mais favoráveis, de um certo ponto de vista, né, do que o próprio município. Então, por exemplo, as 16 escolas de ensino fundamental acabam acolhendo e acabam recebendo uma grande demanda. Quando as crianças vão para o 6º ano, que a gente fala o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, de 16 escolas, a gente conta só com 5. Porque as demais não oferecem o ensino fundamental 2. Então, aí nós temos 5 escolas no município e todas as demais do Estado. Então, nesse afunilar, também tem crianças que estão na rede municipal, que querem permanecer na rede municipal, porque já estão habituadas aos métodos do município. Então, ir para uma escola do Estado passa a ser um problema para a família, para a própria mãe e às vezes até para a própria criança, né? Então, começa a haver mais preferência ainda na escolha das escolas. O que nós percebemos hoje de estrutura é que o Estado, por exemplo, quando a gente fala da inclusão, quando a criança vai ser matriculada na escola, que ela precisa de atenção diferente, é feito um questionário, uma triagem que vai dizer que tipo de cuidados ela precisa, né? Então, o cuidador, por exemplo, do município. O cuidador do município, ele vai ter funções específicas para cuidar da higiene, da locomoção, da alimentação. Esse é o cuidador. No Estado, é a mesma questão. O cuidador vai cuidar destas questões.
Há crianças que precisam de cuidador quase que exclusivamente para ela. Há crianças que não. O cuidador não fica dentro da sala de aula. O cuidador fica fora da sala de aula. Ele atende nas necessidades. Claro que se é uma criança que tem surtos, por exemplo, teve um surto dentro de uma sala de aula, o cuidador vai ser chamado, essa criança vai ser retirada, vai ser acalmada. Então, você tem, além do cuidador, estruturas dentro da escola para fazer esse trabalho. O que acontece é que nós imaginávamos que o Estado não tivesse cuidador e, pelo contrário, hoje nos foi apresentado que há uma determinação judicial que o Estado obrigatoriamente tem que oferecer um cuidador para cada criança da educação especial, desde que haja determinação para que ele faça isso. Então, por exemplo, o Estado tem 105 cuidadores hoje para as crianças que estão na rede. Há crianças que não necessitam de cuidador, então não tem o cuidador. Mas as crianças que necessitam de cuidador, tem o cuidador exclusivamente para elas. E aí existe uma questão que são salas de recurso. Salas de recurso são salas que estão dentro das escolas, que são oferecidas no contraturno das aulas regulares. Então, o aluno que está matriculado no período da manhã, à tarde, ele vai para a sala de recurso. Então, lá tem o professor da sala de recurso, tem toda uma estrutura que é oferecida para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem dessa criança. Há crianças que precisam da sala de recurso. Há crianças que não precisam de sala de recurso. Mas a sala de recurso está lá. Está no município, está no Estado. No Estado tem todas as escolas? Não, não são todas as escolas. No município está em todas as escolas. Então, essa diferenciação é que, na verdade, não está muito divulgada. E quando os pais procuram uma escola do município e recebem um acolhimento, uma orientação, ele acha que é ali que o filho dele vai estar seguro. Quando ele procura o Estado e o Estado diz, olha, nós não temos cuidador, porque não está disponível ali. Vai ser colocado o cuidador à medida da necessidade, depois de um questionário feito, depois de solicitado. Então, esse cuidador vai chegar para a escola após uns 40 dias, pelo menos. Um professor auxiliar, que o Estado oferece ao professor auxiliar, por determinação também vai levar uns 40 dias. Mas no acolhimento, o que é dito? Olha, nós não temos cuidador, nós não temos professor exclusivo, né? A sala de recursos tem escola que tem escola que não tem. Então, o que os pais entendem? Olha, segurança eu tenho no município. E aí procura o município. E aí o município, com essa demanda enorme, não tem condições de atender. Os pais, neste momento, entendem que o município é obrigado a atender e não estão enxergando o que está acontecendo nas escolas municipais, que é essa superlotação. E o que o Comude trouxe aqui pelo Carlos Eduardo, que é o presidente, é o que? O receio das escolas virarem depósitos de crianças e não instituições que desenvolvem um aprendizado, que são instituições de ensino e que vão garantir uma qualidade. Então, essa questão que passa ali na escola, que às vezes tem uma negativa, olha, não dá para receber nessa escola, tem uma fila. Nós temos algumas escolas do município que a fila é grande, né? Grande. Então, não, vai ter que entrar, nós não temos condição de atender nessa turma, neste horário, essa criança. O que os pais fazem? Judicializam. Então, vai procurar defensoria, né? E aí a gente tem defensoria, promotoria, nós temos o juiz, que vai chegar numa determinação para o município de que, olha, matricula. Então, nós abrimos um diálogo hoje importante, estamos levando amanhã nós temos uma reunião, a mesma reunião que nós temos aqui, nós vamos fazer, e junto com defensoria, promotoria, juiz e conselho tutelar, que o conselho tutelar também demanda a questão de vaga, para que a gente possa sugerir o seguinte, que foi importante essa reunião. Se nós não tivermos um diálogo entre município e Estado e
a educação que é exclusivamente especial, e aí a gente fala da PAI. Se nós não tivermos município, estado e a educação exclusiva, inclusiva e exclusiva, educação especial, nós vamos ter só judicialização. E nessa judicialização, talvez a gente não consiga identificar a escola que é mais próxima, a escola que está mais adequada, mais preparada, o horário melhor, né? Que tem vaga principalmente, que não vai comprometer o ensino dos demais alunos daquela turma, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Se nós não tivermos uma regulação de vagas entre esses três entes, se nós continuarmos com os pais judicializando, nós corremos o risco de termos o que o Carlos Eduardo apresentou na segunda-feira aqui na Câmara, como presidente do Comude. E ele veio fazer um apelo: vereadores, não peçam vaga. Pais, não peçam vaga. Primeiro, entrem na escola e vejam qual é a realidade da escola. Porque essa situação que é assim, uma situação de senso comum, de que a melhor escola é a escola tal, ela vai deixar de existir à medida que você não consegue. O município não vai conseguir oferecer. Então, a rede estadual precisa absorver mais. A rede municipal precisa ter um diálogo mais franco e mais próximo com o Estado, no sentido de que, olha, nós não temos essa condição, o Estado tem, então tem que absorver. E os pais precisam entender que essas crianças estarão seguras e acolhidas na escola do Estado, né? Então, eu acho que foi importantíssima essa reunião, um momento muito interessante, que nós saímos daqui com uma clareza do que precisa acontecer, e agora nós vamos conversar com o doutor Ubirajá amanhã, para ver o que ele pensa de tudo isso, para a gente diminuir, o objetivo é diminuir essa judicialização, porque essa judicialização não será benéfica para a educação das crianças no município de Bauru. Então, acho que nós encontramos um caminho, vamos seguir nele e torcer para que tudo dê certo, que a gente tenha equacionado essa questão e que os pais se sintam seguros e as crianças realmente tenham garantido o seu desenvolvimento escolar. Vereadora, só para a gente encerrar, falar um pouco dessa agenda de desenvolvimento da cidade, alguns projetos, né, alguns modelos de ações aí da Prefeitura já foram trazidos, foram anunciados pela CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, aqui em reuniões, especialmente às segundas-feiras com os vereadores, mas e aí, especialmente depois do anúncio de que será fechada uma fábrica, ou a fábrica da Mondelez em Bauru até o final do ano, esse assunto volta à tona com força total. Dentre os projetos e as ideias de ações, né, o cronograma de processos que vem sendo trazidos aí pelo Executivo à Câmara, como é que você analisa, como é que você avalia as primeiras ações? Está de bom tamanho? Os caminhos estão corretos? Olha, qual é o primeiro passo? Esse cronograma do prefeito, né, em fevereiro de 2018, ele também fora de hora, né? Vamos começar por aí. Primeiro lugar, a agenda do destravamento estava na campanha eleitoral. Se tivesse sido apresentado um cronograma no início do ano passado, tudo bem. Está sendo apresentado agora em 2018. Ele tem um objetivo, a apresentação desse cronograma, é acalmar os ânimos dos vereadores aqui da Câmara Municipal. Porque a cobrança não é uma cobrança do vereador, é uma cobrança da cidade. Então, a cobrança para que se acelere o destravamento é uma cobrança da cidade. É uma cobrança de empresários que estão na cidade que precisam se expandir e não têm onde se expandir. Então, assim, política industrial, nós temos no município? Não, nós não temos, tá? Alguns passos foram dados o ano passado com relação à doação de áreas, posse e tal. Só que nós não podemos esquecer qual é a condição dos nossos distritos industriais. Você não põe indústria em qualquer lugar. Então, vamos pensar que o município de Bauru, para se desenvolver, ele quer trazer grandes indústrias para Bauru. Ele quer? Não sei se ele quer. Estou supondo que quer, né? Vamos supor que o município de Bauru queira que as empresas que estão em Bauru
ao pensarem em se expandir, pensem em se expandir no próprio município de Bauru. É isso que o município quer? Eu não sei se é isso que o município quer. Eu só acho o seguinte: se esse é um desejo de Bauru, eu tenho que dizer quais são as condições para isso. Tenho que dizer quais são as condições para isso. Porque o que não pode acontecer é, toda vez que o empresário tem intenção de investir em Bauru, seja ele para permanecer em Bauru com uma expansão da sua fábrica, seja um empresário que está vindo de fora para se instalar em Bauru, ou seja, né, alguém que queira investir num novo negócio em Bauru, ele encontre resistência no município. E aí, resistência, Lidiane, eu vou começar assim com o distrito industrial. Distrito industrial, 1, 2, 3 e 4. Quais são as condições que nós oferecemos já na instalação da empresa? Nós temos um distrito, vou pegar o 3, por exemplo. O 3, se nós formos lá hoje, nós vamos verificar condições de acesso, de iluminação. Fábrica não para, fábrica não funciona no horário comercial. Nós temos funcionário entrando e saindo, né, em vários horários. Nós temos uma condição de abastecimento, fornecimento de água bastante complicado. Nós temos o registro dos imóveis que não existe. Então, fora o que todos os municípios oferecem em termos de infraestrutura melhores do que de Bauru, nós temos uma resistência em Bauru com relação a coisas que são mais simples. Por exemplo, o registro do imóvel. O distrito 3, o 3, imagina o 4. O 3 não está regularizado em cartório. Então, o dono da empresa, ele precisa de crédito. O que ele faz? O que ele dá de garantia de crédito na empresa dele? O imóvel. Ele edificou lá uma fábrica linda, maravilhosa, só que ele não tem a propriedade, né? E aqui em Bauru não terá por 10 anos a propriedade. E os que têm 10 anos? Por que ele não recebe a propriedade? Não vai receber porque ainda não está regularizado. Então, nós estamos muito atrasados. Aí você vai para o distrito 4, invadido. O empresário não quer construir lá. Porque ele não... Para construir, ele vai ter que pôr material lá. E a gente não sabe que condições vai estar no dia seguinte que o material chegar ali no local onde vai ser construída a fábrica. As pessoas precisam de segurança. São investimentos altos. Ninguém vai investir para sair daqui do município daqui a pouco, ou sair daquele lugar ali onde edificou uma fábrica para ir para outro daqui a pouco. Então, essas situações são situações, eu citei algumas, são situações que desgastam. A CEPLAN é só dificuldade em cima de dificuldade. Ela não apresenta uma facilidade. O alvará é difícil, a aprovação do empreendimento é difícil, tudo difícil. Então, esse desgaste do setor empresarial, ele chega aqui para a Câmara e nós cobramos. Então, a cobrança do destravamento começa por aí. Aí nós temos uma série de legislações para serem revistas. Ok, vamos revisar perímetro urbano, vamos revisar as zonas de indústria, comércio, serviços, vamos prestar atenção no plano diretor, que agora vai começar a ser revisado, vai ter toda uma questão a ser discutida que não é fácil. Nós vamos fazer nós vamos avaliar os planos de manejo das áreas de proteção ambiental, que é outra questão que nós temos no município, né? É lindo, nós temos 3 APAs municipais. Lindo isso, né? Lindo.
Eu não sei para quê, porque nós não estamos protegendo o meio ambiente. Não estamos definitivamente. Isso daí é dado comprovado. Se pegarmos, por exemplo, a APA do Batalha, veja o que está acontecendo com o Batalha. A APA do Batalha é uma APA estadual. Mas Bauru criou outra APA do Batalha. Aí nós temos, de um lado, um município que não preserva nada, e Bauru que preserva tudo. Nós estamos preservando Batalha? Não estamos. Nós só estamos prejudicando o município de Bauru. Nós temos que entender ali naquela APA o que é que garante a proteção ambiental. Não é só dizer que não pode mexer, porque não podia. Até o ano passado, o plano diretor, que é a lei maior do município, ela dizia que nas áreas de proteção ambiental, que nós temos 3 no município, que ocupam 2/3 do nosso território, não podia fazer parcelamento, ocupação de solo. Então, não podia mexer nela, tá? Então, são anos que ali não pode. Sem considerar que nestas áreas de proteção ambiental, nós temos lá atividades econômicas instaladas. Eu, por exemplo, tentei aprovar aqui uma questão de permissão para que na APA da água parada, as atividades econômicas que ali estão instaladas tivessem condições de receber as certidões do município para continuarem com as suas atividades econômicas. Um caso que eu trouxe aqui, que foi, na verdade, quem nos acionou, foi o da Fazenda Jaguaci, do avocado Jaguaci, o maior exportador do país, está dentro da água parada há mais de 50 anos e descobriu ano passado que ali é APA, porque ela tentou uma certidão e não conseguiu. Então, vem um questionamento seguinte: de onde surgiu essa APA? Da cabeça de vereador, que não discutiu com a cidade. Não foi feita discussão, não foi feito estudo técnico, né? Nós tivemos há poucos dias no Ministério Público, né? E qualquer questão urbanística desta magnitude, desta natureza, tem que passar primeiro por estudo técnico e depois por consulta popular, audiência pública e tudo mais. Essas leis foram criadas da cabeça de alguns gênios da nossa cidade, que eram vereadores em um determinado momento e que acharam bacana transformar em APA. Olha, vamos defender o meio ambiente. E aí fizeram o favor de colocar no plano diretor que nessas áreas, que APA não é isso. A APA pode uso, ocupação, parcelamento, é a unidade de conservação menos restritiva que existe. Então, em todo lugar do mundo pode. Em Bauru não podia, tá? Então, do plano diretor, foi tirado ano passado. Foi um avanço? Foi um avanço. Só que tudo que foi tirado do plano diretor vincula a um plano de manejo que está sendo construído. Quem vai dizer o que pode, em termos de zoneamento dentro das APAs, uso, ocupação, parcelamento e tudo mais, é o plano de manejo. O plano de manejo da APA Municipal do Batalha, o plano de manejo da APA da Água Parada e o plano de manejo da Vargem Limpa Campo Novo. Então, quando estes planos estiverem prontos, nós vamos dizer o que pode e o que não pode dentro da APA. Até que esses planos fiquem prontos, continua para a prefeitura uma restrição de que não pode nada. Então, assim, nós avançamos em quê? Em nada. Porque continua havendo a restrição de que a legislação mudou, mas o plano de manejo não está pronto, então nós não vamos permitir nada. Quando a gente fala agora de discussão de ZIC, zoneamento, elemento urbano, por que não considerar a APA? Ah, o plano de manejo não está pronto. Então, por que eu vou fazer discussão, fazer aprovação agora, se eu não tenho a APA incluída dentro disso? Eu tenho atividades dentro dessas APAs. Como é que eu faço uma discussão sem pegar plano diretor e vou descendo toda a legislação que vai garantir o destravamento da cidade? Esse calendário, esse cronograma que foi proposto não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Isso não vai dar segurança, não vai garantir o destravamento. Nós já tivemos, eu vi na última audiência das ZICs, antes, o projeto não entrou ainda.
perímetro urbano, não entrou ainda na Câmara. Vai entrar na Câmara? Nós vamos começar a fazer as discussões pela Câmara. Mas eu fui nas discussões que a CEPLAN estava fazendo. A última foi aqui na Câmara Municipal, né? Então, ela trouxe a discussão para cá, a última discussão. O que eu percebi? E falei para o promotor, né? Se precisa de estudo técnico e consulta popular para qualquer questão urbanística, então eu faço um alerta aqui. Porque se a CEPLAN está apresentando um estudo técnico e na consulta popular as pessoas se manifestam, a CEPLAN escuta, mas não considera, então eu estou achando que não é consulta popular isso. Se eu tenho alguém que quer um empreendimento, quer instalar um empreendimento em Bauru, e quando a gente fala instalar empreendimento, a gente fala de geração de emprego, porque construção de empreendimento gera muito emprego, né? Então, Bauru, além da crise que está acontecendo geral do país, Bauru está sofrendo porque a construção civil não está bem. Então, se tem uma pessoa que tem uma área que está ali, ó, encravada no perímetro que está sendo definido agora pela CEPLAN, a área dessa pessoa está dentro da APA, mas na divisa ali com a área que não é APA. Ele diz, eu tenho essa área, eu tenho este empreendimento para aprovar. Se considerarem a minha área dentro dessa zona de indústria, comércio, eu começo já a solicitação e a gente vai fazer o empreendimento. E a CEPLAN diz que não vai fazer, eu não estou entendendo onde é que nós estamos indo buscar destravamento. Não posso entender que isso seja um destravamento, porque parece que é uma visão de quem não está conseguindo enxergar o todo. As necessidades do município não são necessidades especificamente de uma área. A área urbanística é uma área que merece atenção, só que ela é uma área que implica em desenvolvimento enorme da cidade. Então, é muito complicado. A questão que eu coloquei da Fazenda Jaguaci, por exemplo, eu fiz uma emenda no projeto do Alvará Provisório que foi vetado integralmente pelo prefeito. Foi votado em dezembro, na última sessão. Deveria ter sido já liberado pelo prefeito, sancionado em dezembro, mas não. Em janeiro, veio um veto integral do projeto. Quando veio o veto integral do projeto, o que, no meu ponto de vista, deveria ser feito? Olha, o vereador está atendendo uma demanda das atividades econômicas que estão dentro da APA da água parada. Como é que a gente resolve? Olha, a gente resolve essa questão da seguinte forma. Como tem que haver audiência pública, e esse projeto deve ser de iniciativa de prefeito, porque é esse o entendimento. Então, nós vamos já escrever aqui um projetinho, porque é assim, um projetinho de 6 artigos. Foi isso que foi falado para mim. E nós vamos fazer uma audiência pública, especificamente para as pessoas ali que têm atividade na APA da água parada, para fazer a consulta popular, seguir o rito. Estudo técnico, consulta popular, projeto encaminhado. Lidiane, essa conversa, ela não saiu do lugar. Que é, na verdade, a ampliação do alvará provisório para a zona rural. Exatamente. Basicamente isso. Não saiu do lugar. Como é que a gente pode entender que é um governo que quer o destravamento? Não consigo ver. Então, a cobrança do destravamento não é uma cobrança especificamente, olha, nós vamos mandar o projeto, isso. Não. É uma cobrança de ordem muito maior, de concepção de cidade, de desenvolvimento. Não é mexer numa lei na outra e acertar para um e para outro. É pensar realmente que a cidade precisa de emprego, a cidade precisa de indústria, a cidade carece de muita coisa e principalmente os recursos que são gerados pelas empresas que estão aqui. Não tem outro mecanismo da gente desenvolver a cidade, precisa ampliar a receita, precisa reduzir despesa, precisa ter política industrial, precisa ter facilidades de secretarias que são secretarias que vão trazer o desenvolvimento. E a gente não percebe. Né? Então, a cobrança existe? Existe.
O discurso é forte? É forte. É uma Câmara integralmente comprometida com o destravamento. Então, pesa na hora de usar a tribuna todas essas questões, mas esse cronograma que veio a ser apresentado aqui, no meu ponto de vista, é um cronograma para acalmar alguns vereadores. Não é o meu caso. A minha visão de desenvolvimento vai muito além desse cronograma que foi apresentado aqui. Então, não adianta achar que está tudo bem apresentando o cronograma, que não está. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Existe um discurso alinhado e um discurso embasado, inclusive nos pronunciamentos do Ministério Público, no sentido de que essas APAs do município foram constituídas de maneira irregular e que elas merecem uma atenção especial, não só do Executivo, que está aí construindo planos de manejo, mas também da Câmara, de entender se essas leis que foram criadas, elas merecem ou não serem revogadas. Então, não é um discurso fácil de fazer, porque envolve questões ideológicas, né? Mas é um discurso que é necessário. Acho que as pessoas que vivem aqui nessa cidade precisam entender o quanto é benéfico, o quanto não é, onde implica na questão ambiental e onde não implica na questão ambiental. Implica na questão do desenvolvimento. Nós precisamos fazer um debate muito aberto, muito franco e sem omissão nenhuma, nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo e nem das pessoas que estão dentro dessas áreas. É importante que a cidade entenda o que tudo isso significa no município de Bauru. Esses são os apontamentos da vereadora Chiara Ranieri, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista, pela TV Câmara Bauru. Chiara, que também é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, falou conosco aí sobre demandas femininas, também da educação inclusiva e da agenda de desenvolvimento aqui da nossa cidade. Chiara, eu queria agradecê-la pela presença. Eu é que agradeço. É um prazer sempre, estou à disposição, tenho disposição aqui na casa, pelas redes sociais, e a gente está aqui para trabalhar em conjunto e sempre, né? Eu me coloco à disposição de todos aqui na cidade e para a gente poder realmente, né, fazer uma construção de município que seja uma construção daqueles que realmente vivem aqui na cidade de Bauru. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço você também pela sintonia. Este é o programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do seu vereador bauruense. Até a próxima.